Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os fatos do dia 8 de janeiro, mas estava achacando um ruralista que sequer participou dos atos, o senador Magno Malta rebateu duramente os ataques feitos pelos lulistas ao empresário. Malta disse: "Senhor Bedin, o senhor é um homem gerador de dignidade. A honra de um homem é seu trabalho. O senhor é um gerador de emprego e quem gera trabalho gera honra. Não é simplesmente um empresário, é um homem que gera honra." O senador apontou que, para levar a sério as acusações feitas pelos lulistas ao ruralista, seria necessário ter amnésia. Ele lembrou os escândalos de corrupção do PT, em que empreiteiras pagavam propina reiteradamente aos parlamentares, inclusive alguns que estavam ali na CPMI repetindo suas narrativas. Malta também lembrou o financiamento das campanhas desses mesmos parlamentares, assim como de Lula. Magno Malta mostrou um vídeo de ataques violentos em Brasília, em que sedes de ministérios foram invadidas e depredadas, com o pedido para que o então presidente Temer fosse deposto, e ironizou: "Senhor Bedin, isso aí é ato democrático, isso aí é democracia." O senador comparou: "É uma vergonha o que nós estamos vivendo. E o cidadão, porque adentrou aqui, tomou 14 anos, 17 anos. É a conta da dosimetria. Não, nós estamos vivendo a onzimetria. Um país sem lei, sem respeito, sabe?" Malta lembrou: a CUT, centenas e centenas de ônibus patrocinados. Quem não tem uma campanha patrocinada recebe fundo partidário. E o fundo partidário vem de onde, nobre presidente? Do suor do povo brasileiro. O senador deu exemplos da clara diferença de tratamento concedido por ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o espectro político das pessoas, e lembrou episódios de interferência direta da Corte. Magno Malta disse: "Dentro do Senado Federal, o ministro Lewandowski, essa figuraça que eu soube agora que está até bem, muito bem, empregada, rasgou a Constituição, cuspiu e deu direitos a Dilma. E um condenado sai da cadeia para poder ser candidato a presidente da República e hoje dirige o país." O senador relatou: "A senadora Elisiane Gama me encontrou e com muita alegria ela me disse: 'Eu conheci a irmã Hilda Magno.' Eu falei: 'Foi mesmo?' Ela disse: 'Que mulher de Deus!' Me abraçou, me deu um abraço com as outras mulheres que estavam orando aqui no Congresso. Senhor presidente, como a irmã Hilda, eu conto com essa misericórdia e espírito sacerdotal da relatora no relatório dela, porque como a irmã Hilda, centenas estavam presas." E encerro dizendo que um dia antes da visita de Rosa Weber lá no presídio, eu estive com ela, eu, Mourão e Marinho. Ela nos entregou uma cópia da Constituição e ela disse: "Mas eu soube que elas estão sendo muito bem tratadas, tem 5 refeições por dia." Eu disse: "Não, tem larva na refeição e também tem caco de vidro. Ministra, visite como mulher, como mãe, como avó", eu disse a ela. No dia seguinte, ela visitou. Foi mesmo lá com Alexandre de Moraes. É disso que eu falava e vou encerrar. E foram. E elas, a quem visitaram, eu sempre visitei a semana inteira, me contavam que oraram com eles, oraram o Pai Nosso e estavam se tremendo de medo, porque estava todo mundo armado e certamente bateram palma em respeito à autoridade, não batendo palma agradecendo aquele mal que fizeram a elas, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. O senador concluiu lembrando: "Eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte, que nós chegamos a um patamar tão ruim que há mais ou menos uns 20 dias o ministro Fux deu uma entrevista e disse: 'Quando a gente chega à posição que nós chegamos, nós não devemos satisfação a mais ninguém.'"
Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no terceiro relator e o atual relator Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Há mais de 27 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Gerador de dignidade. A honra de um homem é seu trabalho. O senhor é um gerador de emprego. E quem gera trabalho gera honra. Não é simplesmente um empresário. É um homem que gera honra. Eu nunca lhe conhecia pessoalmente. Nunca estive com o senhor. Acho uma covardia, porque as pessoas que estão lhe tratando de forma tão contundente, errônea, elas não conseguem ler que o senhor é um ser humano, que tem família, que está numa posição de desvantagem, sentado numa CPI, onde as pessoas querem fazer valer a sua narrativa. Mas essas pessoas acham que nós, ou que eu, vou falar de mim, que eu sofro de amnésia, e eu não sofro. Eu quero lhe perguntar, o senhor pode me responder se o senhor fez acordo de leniência? Já fez algum acordo de leniência? Não, senhor, nunca fez. O senhor não fez porque o senhor não fazia parte do quadro de empresas que assaltaram o país nos governos Lula e Dilma. O senhor, por acaso, tem uma lista de quem o senhor deu dinheiro mensalmente e com apelido na sua empresa? O senhor tem essa lista? Não tem. Pois há uma lista enorme. Eu não sofro de amnésia. Daqueles que fizeram acordo de leniência, assumindo que assaltaram o Brasil, que roubaram o Brasil. E por uma questão de respeito, tem gente que não respeita ninguém. Eu não vou dar o nome daqueles que estão na CPI e nem os apelidos. Mas isso sim merece um Google. Lista da Odebrecht com apelido. O senhor não tem. Quem se elegeu sem ser ajudado? Ninguém ajudou o Lula.
Os bancos não ajudaram o Lula. Quem é que financiou essa gente? Mas pagou um ônibus, pagou 2 ônibus, um filho seu, sei lá quem, que citaram sua família aqui de forma desnecessária. E isso já enseja ilegalidade porque não está no escopo. E citar a lei no Brasil é brincar, porque a lei no Brasil não existe, ela está nas nuvens. O nosso ordenamento jurídico, se ele de fato estivesse valendo, o senhor não estaria aqui. Até porque o Instituto CPI foi desmoralizado. Foi desmoralizado. Hoje, o presidente Arthur Maia, ao levantar a voz, disse: deputado, eu estou defendendo a minha honra quando eu estou tomando essa posição. Esse instituto foi desmoralizado, porque uma CPI, uma CPMI, tem a estatura do Supremo Tribunal Federal. Mas como eu não sofro de amnésia, e tem tanta coisa financiada, bota meu primeiro vídeo para mim, por favor. E paga pela Eu quero o áudio. Volta aí. Saída do presidente Volta aí. E eram As reformas não. Põe do começo e põe áudio. Promovida e paga que recordar é viver. pela força sindical. Os não, põe do começo. Uma saída do presidente Temer e eram cumpridos. Põe do começo, por favor. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela força sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a força sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação. Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura. Seu Bedin, isso aí é ato democrático. Isso aí é democracia. Isso aí nada tem a ver com... Tem nada de terror aí. As imagens que nós vimos, eles acham que a gente sofre de amnésia. Esse tipo aí, nem no dia 8 aconteceu. Esse quebra-quebra que nós estamos vendo aí. Todo mundo milindrado. Tem uma foto que eu vou colocar aí, porque se alguém do dia 8 teve um ato de lá na sua conta, eu vou mostrar quem é. Mas aí tudo virou crime nesse processo. Fala mal da... Põe pra mim. Põe pra mim, eu quero a imagem do Lupe agora. Tem até o padre lá. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. E o cidadão, porque adentrou aqui, tomou 14 anos, 17 anos, é a conta da dosimetria. Não! Nós estamos vivendo a onzimetria. Um país sem lei, sem respeito, sabe? E olha eles todos lá. Senador Neri estava aqui naquela época. Eles acham que a gente sofre de amnésia. Aquilo ali é um terror. A CUT, centenas e centenas de ônibus patrocinados. Quem não tem uma campanha patrocinada recebe fundo partidário. O fundo partidário vem de onde? Nobre presidente, do suor do povo brasileiro. Põe outra imagem, por favor. Por favor. É, outro vídeo. É, porque o do Lupe tá... Desde o surgimento
Há 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do... Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de... Senhor presidente, hoje ninguém pode falar mal da... Os dois aí são ministros. Não cometeram nenhum crime e falam mal. Mas o Lupe foi quem entrou com o processo contra Bolsonaro, que ficou inelegível. Dentro do Senado Federal, o ministro Lewandowski, essa figuraça que eu soube agora, que está até muito bem empregado, rasgou a Constituição, cuspiu e deu direitos a Dilma. E um condenado sai da cadeia para poder ser candidato a presidente da República. Hoje dirige ao país e hoje quem diz que não acredita pode pagar um preço muito grande. Eu continuo afirmando. Me matem. Eu continuo afirmando. Gleice pediu Pix, Zé Disseu pediu Pix, todo mundo pediu Pix, todo mundo pediu Pix. Qual é o crime de pedir o Pix? Nada. A pessoa está pedindo para ser ajudado. E no caso de Jair Bolsonaro, eu depositei o meu número 222 da primeira vez. No dia 6 eu doei sangue, no dia 7 eu doei de novo. É meu. É meu. Seu Bedin, eu não tenho nada para lhe perguntar. Nesse minha última palavra, meu último discurso, é encerramento desses trabalhos. Infelizmente, me dê um minuto para eu encerrar, senhor presidente. A senadora Elisiane Gama, ela me encontrou e com muita alegria, eu vou encerrar. Ela me disse, eu conheci a irmã Hilda Magno. Eu falei, foi mesmo? Ela disse, que mulher de Deus, me abraçou, me deu um abraço com as outras mulheres que estavam orando aqui no Congresso. Senhor presidente, como a irmã Hilda, e eu conto com essa misericórdia e espírito sacerdotal da relatora, no relatório dela, porque, como irmã Hilda, centenas estavam presas. E encerro dizendo que um dia antes da visita de Rosa Weber lá no presídio, eu estive com ela, eu, Mourão e Marinho. Ela nos entregou uma cópia da Constituição e ela disse, mas eu soube que elas estão sendo muito bem tratadas, tem 5 refeições por dia. Eu disse, não, tem lava na refeição e também tem caco de vidro. Ministra, visite como mulher, como mãe, como avó, eu disse a ela. No dia seguinte ela visitou, foi mesmo lá, com Alexandre de Moraes. Disse que ia falar, vou encerrar. E foram. E elas que visitam, eu sempre visitei a semana inteira, me contaram que oraram com eles, oraram o Pai Nosso e estavam se tremendo de medo, porque estava todo mundo armado. E certamente bateram palma, em respeito à autoridade, não batendo palma, agradecendo aquele mal que fizeram a elas, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. E eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte, que nós chegamos num patamar tão ruim, que há mais ou menos uns 20 dias, o ministro Fux deu uma entrevista e disse, quando a gente chega na posição que nós chegamos, nós não devemos satisfação a mais ninguém. Eu agradeço a benevolência comigo, senhor Bedin, o senhor é um gerador de honra, de dignidade. Nós temos respeito pelo senhor e pela sua família. Muito obrigado por ter vindo no alto da sua idade e tem de mim todo o respeito. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador que seria o deputado